irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste domingo nós meditaremos um evangelho muito forte, um evangelho que questiona o nosso segmento e nos questiona quem é Jesus para nós. Qual é o peso, o valor de Jesus na nossa vida? Nós meditaremos o evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 24. O evangelho que tem como tema fundamental meditar quem é Jesus para mim. Visto que Herodes não entendeu quem é Jesus, porque cortou a cabeça de João Batista, que anunciava a Jesus, a palavra, visto que também os discípulos não compreenderam quem é Jesus, embora comiam da mesma mesa do Senhor, embora viviam com Ele, esse evangelho nos chama a entender, não com a razão, mas com o coração. Porque o crer não basta apenas a filosofia e a teologia, basta a fé. Para crer, basta ver também qual é o nosso estilo de vida. Porque se o nosso estilo de vida é cristão, significa-se que cremos. Se as nossas ações não são sempre ação de cristão, significa que nós não cremos. Então nesse evangelho nós podemos ver que nós temos ou a escolha de Herodes, que é aquela escolha do homem que não crê, que quer abafar a palavra, quer abafar a Jesus, ou nós podemos caminhar como os discípulos, aqueles que compartilham da mesa do Senhor, da Eucaristia. E à medida que compartilham da Eucaristia, como os discípulos de Emaús, eles têm os seus olhos que se abrem diante da realidade do Senhor. E o problema não é somente compartilharmos do pão, que é Ele, mas é fazer um caminho de discipulado. Um caminho que inicia com a partilha do pão, a partilha da vida, mas que é cheio também de correções pela própria mão do Senhor. Para que nós possamos mudar a ideia, que muitas vezes é uma ideia diabólica, que nós temos de Deus. Me explicarei melhor no decorrer deste comentário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Um dia Jesus orava sozinho. Estando com ele apenas os discípulos, Jesus perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros que és Elias, e outros que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de dizerem que fosse ele o Messias, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, há de salvá-la. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. É interessante notar que primeiro Jesus ele pergunta: o que dizem as pessoas que eu sou? E eles respondem: as pessoas dizem que tu és um profeta. Depois ele pergunta: mas o que dizem vocês que eu sou? Aí Pedro, encabeçando os discípulos, diz: tu és o Filho de Deus. E por último, no terceiro passo, Jesus, ele mesmo, diz aos seus discípulos quem ele é: o servo sofredor. Depois desse caminho, Jesus ele mostra
o que implica o seu seguimento, o seu caminho. Porque Jesus, ele é o juiz, ele é o rei do universo, o rei da história. E ele quer ensinar a esses discípulos que se vence o mal deste mundo com o bem, no seguimento do amor, dando a vida como ele deu. Por isso é necessário que esses discípulos façam um caminho de realmente saberem e conhecerem quem é Jesus, para poder entrar no seu caminho de servo sofredor e caminhar para a ressurreição, para a vida nova, para o discipulado. E é interessante que nós veremos, quando nós acompanhamos a Sagrada Escritura, que após este pré-anúncio da sua morte, Jesus ainda tem 9 capítulos pela frente no Evangelho de Lucas para ensinar o seguimento aos seus discípulos. Eles que não entendiam nada, como nos afirma a Sagrada Escritura, porque Lucas ele vai chegar lá para frente apresentando até a cura do cego, que na verdade é a cura dos próprios discípulos que estavam cegos para o seguimento do Senhor, para mostrar que é possível ver esta luz. E nós vemos como é engraçado, porque Pedro corta a orelha de Malco no fim do Evangelho, não entende que Jesus ele reina pelo amor. Um quer estar à direita, outro à esquerda, querem viver um reino político. E o outro ainda, ele trai o Messias, Judas, querendo que Jesus manifeste o seu poder. Outros fogem tristes, angustiados, como os discípulos de Emaús, decepcionados com o Mestre. Nós vemos que a história se repete. Como nós, depois de um caminho com o Senhor, às vezes até de anos, ainda não entendemos nada, como os discípulos. Mas o Senhor, no entanto, tem muita paciência. A história dos discípulos, meu irmão, minha irmã, é a nossa história, a qual Jesus, ele também quer abrir a nossa mente, para poder o seguir na morte e na cruz, para poder testemunhar que ele vive na nossa vida. E que chamado é este? Somos chamados a entender tudo isso não com a nossa razão mundana, mas com o coração. E só entende com o coração aquele que ama. Se nós pensamos que já sabemos tudo, que conhecemos a palavra, nós não estamos sendo discípulos. Nós não estamos seguindo a Jesus. Porque quando um pensa que já sabe tudo, ele deixa de ser discípulo. Porque ele não está mais aberto para aprender com o seu Senhor, para se deixar corrigir por Deus. E assim ele se torna um homem ou uma mulher de cabeça dura, porque se fechou para o discipulado, para o aprendizado. E Jesus ele pergunta, a primeira pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que dizem que eu sou? Para Mateus e para Marcos, que também é o Evangelho sinótico, eles colocam essa cena em Cesareia de Filipe. Já Lucas, ele não coloca essa cena em um lugar geográfico específico, mas ele mostra um lugar espiritual. Ou seja, Lucas ele quer mostrar que esta experiência de quem é Jesus, ela é possível apenas por meio da oração, que tanto pede Nossa Senhora em Medjugorje. É por meio da oração que nós reconhecemos quem é Jesus. E Lucas apresenta a vida de Jesus toda pautada pela oração. Jesus que orou no seu batismo, antes do seu batismo, antes do seu ministério público. Jesus que orou, passou a noite inteira em oração para escolher os seus apóstolos. Jesus que orou na transfiguração, Jesus que orou no horto, Jesus que orou ao Pai na cruz. Jesus nos ensina a verdadeira escola da oração. Que a verdadeira oração é aquela
é aquele momento que nós nos colocamos diante de Deus. Porque se nós estamos em oração, nós encontramos não só a verdade que é Deus, mas encontramos a verdade de Deus na nossa vida, encontramos a nossa própria verdade. Eu brincava ontem na homilia que falava sobre o Pai Nosso, dizendo que na minha vida, Deus também me ensinou a fazer um caminho de oração. Quando entrei no mosteiro, eu perdi 1 hora só fazendo novena, uma oração só vocal, só repetindo palavras. Depois deixei isso e senti que o Senhor me pedia, eu fazia mais orações segundo aquilo que eu estava sentindo. Se estava alegre, eu louvava, agradecia, glorificava o nome de Deus. Quando estava triste, eu já lamentava a tristeza. E depois o Senhor também me fez dar um outro passo, rezar com a palavra. Aí a palavra me enchia o coração, eu rezava conforme a palavra, conforme aquilo que eu lia e glorificava a Deus. Hoje o Senhor me ensina que orar é estar diante dEle. E eu posso estar diante dEle a todo momento. Tem até uma história de um padre que viu um outro sacerdote na igreja. E ele foi a esse padre e falou: mas padre, o que o senhor está fazendo aí no fundo da igreja? Este padre disse: eu estou aqui escutando a Deus. Daí o padre brincou com ele: mas padre, então o que você está escutando que Deus está te falando? Ele falou assim: nada, porque ele está me escutando. Vamos dizer assim, que ele escutava a Deus e Deus o escutava. Um acolhia o outro. A oração é acolhida. É a nossa acolhida da presença de Deus que nos acolhe. Quando Adão ele pecou, é interessante notar que Deus pergunta: onde estás, Adão? Porque ele estava fora da presença de Deus. Estava no pecado, que é a distância de Deus. E quando nós estamos fora da presença de Deus, nós estamos no pecado. Porque o nosso coração está com Deus ou com Satanás. A oração assim então não é algo intelectual da nossa vida. É coração. É estar na presença. É como 2 amados que se amam. Um quer estar na presença do outro, curtindo a presença do outro, compartilhando o coração, aquilo que tem dentro. E Jesus, após ter ensinado o Pai Nosso, ele diz que nós devemos orar sem cessar, sem nos cansar. Ou seja, devemos estar sempre diante de Deus, sempre diante da presença de Deus, porque a nossa alma tem sede de Deus. E como diz o Salmo, anseia pelo Deus vivo. A oração, irmãos, ela não é tudo. Mas uma coisa é certa, tudo na nossa vida deve iniciar pela oração. Isso nos ensina os místicos da Igreja Católica, os padres da Igreja. Porque estar com Jesus, estar com Ele, é ser um com Ele. É estar na oração verdadeira, a oração do coração. Que não é uma oração vocal, que não é uma oração meditada, é a oração que brota do nosso interior. E hoje, o Senhor ele te pergunta: quem eu sou para você? Jesus ele te questiona, meu irmão, minha irmã, como ele também me questiona com esta pergunta. Mas você se deixa questionar por Jesus, por Deus? Ou você que na tua oração quer interrogar a Deus? Como um inquisitor, querendo que a tua vontade seja feita e não a de Deus na tua vida. Jesus ele faz 2 interrogações muito distintas. Porque também dentro de nós há uma multidão que grita, um povo que diz algo. Mas a pergunta é: o que eu devo dizer a Deus como discípulo dele? O que ele representa na minha vida? Normalmente as pessoas que estudam muito, intelectuais ou muito religiosas, possuem já uma resposta confeccionada sobre Deus, que decoraram no catecismo ou nos livros de teologia. Mas para Deus isso não interessa nada. Para Deus interessa o que no teu coração Ele representa. Quem Ele é para você.
Se Ele é aquele amor tão grande, aquele tesouro tão grande que você é capaz de deixar tudo para seguir. Capaz de deixar as tuas paixões do mundo para estar com Ele. Capaz de doar a tua vida para Ele. Capaz de viver Ele no centro da sua vida, embora você tenha uma família, tenha uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, embora você tenha tantas coisas. O que é maior no teu coração? É Deus ou são essas pessoas? É o Senhor ou são as coisas? Onde está a tua segurança? Porque onde está o teu amor, ali está teu tesouro. Quem é o teu amor primeiro? Jesus, Ele quer saber, a partir do momento que Ele entrou na tua vida, o que você se deixou mudar? O que você mudou para viver com Ele? Qual é o comportamento, teu comportamento, ao escutar a palavra do Senhor? Você está realmente vivendo a palavra de Deus? Até que ponto Jesus e a sua palavra influencia a tua vida e o teu comportamento? O que você faz hoje para Jesus? Nós podemos saber de cor até eu creio em Deus Pai. Mas se esse creio não interpela a nossa vida, se esse creio não é vida, a tua vida é apenas algo que está no ar. Não é uma vida concreta, de amor, paixão e seguimento por Jesus. E os discípulos, diante dessa pergunta crucial, e vós, quem dizeis que eu seja? Quem sou eu para você? Que novidade eu sou na tua vida agora? Eles se questionam. E é interessante que, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus não deixa Pedro dizer isso para tantos. Jesus não faz essa pergunta porque ele está numa crise intelectual, ou numa crise de identidade, diriam os psicólogos. Jesus, ele também não quer um ibope messiânico. Mas ele faz essa pergunta porque ele quer saber qual é o nosso amor por Ele. O quanto Ele significa para nós. Pois aqui está a medida da tua fidelidade para Ele. Do teu amor no seguimento para Jesus. Pedro, ele responde, tu és o Cristo, Filho de Deus. Sem dúvida nenhuma, teologicamente esta resposta está totalmente correta. Que significa o domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre o mundo, a promessa de Deus que se realiza em Jesus Cristo. Mas esta resposta não traz a experiência do amor e da presença de Jesus na vida de Pedro. A nossa fé também, muitas vezes, irmãos, ela é certa, como a fé de Pedro. Mas Jesus, ele não quer apenas uma fé racional, teológica. Ele quer uma fé baseada na experiência, na relação de amor, como duas pessoas que se amam. O que vale não são tantas palavras. O que vale é o olhar. A fé aqui é concreta. É uma fé que baseia no olhar, no carinho, na atenção, no gesto. Uma fé que se faz vida, na vida concreta de cada um. É triste ver que muitas vezes a nossa visão de Deus não é esta, de um Deus que nos ama, que está conosco. Um Deus que nos olha com benevolência no seu amor. Muitas vezes nós estamos presos a um Deus que nos castiga, nos flagela, um Deus que nos traz dores. E Jesus, ele quer quebrar justamente esta falsa imagem de Deus na nossa vida. Jesus, ele escutando a profissão de fé de Pedro, Jesus, ele pede para Pedro não dizer mais nada, porque ele não quer uma fama, ele não quer ser visto como um Deus apenas e puramente messiânico, porque a sua glória será aquela glória da cruz,
e não da potência humana. Ou seja, o Cristo, Filho de Deus, é aquela figura misteriosa do Filho do Homem, colocada no livro de Daniel, capítulo 7. É o Filho do Homem que se tornará o Filho de Deus encarnado no servo sofredor. Diz Jesus, numa tradição literal do grego, é necessário, diz Jesus, que o Filho do Homem se encontre com o mal do homem. É necessário esse sofrimento. É necessário que o Filho do Homem se encontre com a raiz mais má e profunda do coração do homem, que é o pecado. Para poder assumir esse pecado na sua própria carne e dar a vida. E de fato, o Filho do Homem é o Filho de Deus, que na cruz não se salva a si mesmo, mas nos salva, levando sobre a sua própria carne a nossa vida, os nossos pecados, vencendo com o bem, com a sua vida, a nossa morte, o mal que há na nossa vida, levando sobre si a maldição, para que nós tenhamos a vida. E é este Deus, é este o Deus que Jesus veio nos anunciar. Um Deus de amor. É um Deus separado do domínio político, do domínio teológico, do poder deste mundo. Mas é o Deus que vence o pecado, o mundo, com amor. Com a morte de si mesmo. Que paga o preço da nossa salvação. Com a sua entrega total ao sofrimento. Assim, meu irmão, minha irmã, não se lamente tanto do teu sofrimento. Se você se ofereceu a sua vida por uma causa e está sofrendo, você ofereceu neste mistério. E Deus levou a sério a tua palavra. E você está compartilhando do sofrimento de Deus para a salvação. Para Marcos e Mateus, nesse evangelho, Pedro ele chama Jesus de lado e Pedro repreende o mestre. Não, mas isso não pode te acontecer. Por quê? Porque Pedro não queria seguir um Cristo desta maneira sofredor. Pedro tem medo de sofrer. Ele tem medo do seguimento. Contudo, Jesus ele diz nesse evangelho, coloque-se no meu seguimento. E Jesus chega até em Mateus e Marcos, chama Pedro de Satanás. Não porque Pedro era mau, mas porque Pedro tinha uma falsa imagem de Deus, como Satanás, que não consegue reconhecer o amor de Deus. E Jesus assim ele é morto como um blasfemador. Agora, meu irmão, que Cristo você está seguindo? Que Deus você está seguindo? Com esse evangelho o Senhor coloca em atividade e inicia o verdadeiro exorcismo, que é expulsar essa falsa imagem de Deus que nos coloca Satanás no nosso coração, de um Deus que castiga e nos pune, e que não nos faz ver um Deus de amor, que nos chama a seguir no amor. E Jesus diz, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, salvá-la. Se alguém quiser vir comigo, não é obrigado a seguir Jesus. Mas aquele que quer, deve saber que ele está num processo de luta diário. De luta contra si mesmo. Contra a malícia, contra o mal que há no seu coração. Contra a concupiscência da carne. Que é aquela inclinação para o mal. Ou seja, todo dia deve renunciar a si mesmo, carregando a cruz todos os dias, perseverando neste caminho de cruz, de seguimento. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, salva-la. Ou seja, meu irmão, não busque descer da cruz. Não busque salvar a sua vida. Entregue-a nas mãos do Senhor.
porque é quem salva a sua vida, quem encontra. Quem encontra a sua vida no Senhor, tem a paz e tem a alegria do coração, que nada neste mundo tira, nem o sofrimento. E eu vos deixo nesse momento a bênção especial e materna da Gospel, Maria, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.